Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Hoje vamos dar continuidade na interação com Evângelos, tratando de uma nova temática. Vem comigo. Quero começar esse vídeo seguindo as orientações da espiritualidade, que nos pede para cultivarmos um estado de oração plena e constante. Que possamos levar esse pedido com muita consideração, respeito, pensar a respeito dele também, entendendo que cultivar um estado de oração é nutrir bons pensamentos, além de realizar nossas devidas orações, seja com orações já prontas, a depender da nossa religião, ou elaborando mensagens mentais, como se estivéssemos escrevendo várias cartas de amor, uma atrás da outra. Acho que assim fica mais fácil de entender o que seria cultivar um estado de oração. É cultivar um estado de amor. Esse que geralmente temos uns com os outros, quando somos namorados, ou quando estamos casados, bem casados, né? Mas destinar esse amor para Deus, para o universo. Então, é como se estivéssemos escrevendo cartinhas de amor uma atrás da outra. É assim que é cultivar um estado de oração. Escrevendo cartinhas, por exemplo, para os nossos pais, para a nossa família, para nossos irmãos, vizinhos, amigos, como se de alguma maneira eles nos esperassem e despertassem em nós esse sentimento de amor, esse sentimento mais acolhedor pela nossa nação, pelo nosso país, nossos animais, pela natureza. Será que conseguimos ver alguma beleza em algum detalhe? Que possamos nos facilitar também, né, meus irmãos? Vamos prosseguir então a mensagem a respeito das eras douradas. E quero lembrar, né, como de costume, sempre trabalhamos com fragmentos de uma verdade muito maior. Tem informações que a nossa mente, a carga de informação, deve ser correspondente com o que nossa mente consegue suportar também. Como se nada mais fosse, a nossa mente fosse um computador. Downloads mais extensos, a depender do nosso tipo de processamento, não iríamos conseguir baixar. Então, a gente sempre trabalha com fragmentos de uma verdade muito maior. Estamos em um plano de terceira dimensão. As dinâmicas são um pouco mais limitadas. Estamos caminhando para um plano de quinta dimensão. As dinâmicas vão ser um pouco mais expansivas. Sexta, sétima e assim por diante. Cada vez numa crescente. Então, eu comecei perguntando para Evângelos. Você diz que viveu numa das eras douradas do nosso planeta. É possível explicar melhor a questão das eras? E ele confirmou. O planeta Terra foi palco para diversas civilizações que aqui viveram. Nosso orientador espiritual explica que a Terra, como corpo físico, passa por grandes períodos, alternados de atividade e de repouso, ciclos naturais que fazem parte de sua própria existência. Aqui eu já vi que seria um conteúdo extremamente interessante, porque eu gosto muito de conhecer a história dos indivíduos, é claro que eles só contam parte, e também gosto muito de conhecer a história das civilizações, né? Como estamos em planeta Terra, nada mais justo, né, meus amigos, que soubermos assim, da nossa história, não só aquela que está no nosso livro de história, mas de
de períodos onde foi vivido, onde foi experimentado uma outra realidade. Então, assim, eu sou muito curiosa a respeito da história das coisas. E ainda bem que fomos agraciados, foi permitido isso, soubermos um pouco, né, da nossa casa planetária. Abrindo parênteses também desse detalhe que ele fala, nosso orientador espiritual. Assim como nós temos, né, orientadores espirituais encarnados e desencarnados, eles também têm lá os orientadores deles. Né? Eu achei muito interessante. E ele continuou. Cada um desses períodos, tanto o de movimento quanto o de descanso, da matéria planetária, a substância que forma o planeta, dura cerca de 260 mil anos. Quando a Terra entra em um período de repouso, a vida parece se recolher. Mas, na verdade, ela está se reorganizando. Depois, ela volta a florescer em seus diversos reinos: mineral, vegetal, animal e luminal, abrindo novos caminhos de evolução para as almas que habitam esse mundo. Os grandes instrutores espirituais que orientam a humanidade a partir de planos mais elevados ensinam que, dos 260 mil anos de cada ciclo, cerca de 60 anos são dedicados à reorganização da vida, preparando o planeta para receber novamente as expressões da consciência do espírito. Olha que extraordinário, né, pessoal? Extraordinário. Após essa fase inicial, surgem as grandes raças da humanidade, que representam diferentes etapas do aprendizado espiritual coletivo. Depois desses primeiros 60 mil anos de preparação, ocorrem transformações profundas a cada 28 mil anos, marcando o início e o fim de civilizações inteiras. Nos registros espirituais, é dito que, após esse tempo inicial, duas raças muito antigas existiram na Terra, mas seus vestígios se perderam, pois ainda eram muito primitivos. Mais tarde, surgiu a raça lemuriana, que foi uma raça da qual Evângelos experimentou. Essa raça lemuriana possuía uma inteligência um pouco mais desenvolvida e valores espirituais mais elevados. Depois de cerca de 28 mil anos desse ciclo lemuriano, teve início o grande período da raça Atlante, que durou outros 28 mil anos, quando a inteligência humana atingiu um novo patamar de progresso e criatividade. E ele continuou. Mas antes de prosseguir, eu peço para vocês curtirem esse vídeo se estiverem gostando, inscrever-se no canal se ainda não forem inscritos, ativar as notificações para vocês não perderem nenhuma nova mensagem, comentar se assim desejarem, interagir aqui comigo, com o nosso canal, aproveitar que é ainda início e temos ainda poucos inscritos, e compartilhar esse conteúdo com aqueles que vocês acreditam que vão gostar também. Hoje vivemos os últimos tempos da raça ariana, que representa o estágio atual da humanidade. Essas raças não devem ser vistas apenas em termos biológicos, mas como grandes ciclos de experiências espirituais. Afinal, a filogênese é a ontogênese do espírito, ou seja, nós como espíritos, a gente, durante a nossa jornada evolutiva, escolhemos experimentar em várias formas da expressão da criação. Então, as raças, ou seja, morfologias distintas, né, a forma para que nós como espíritos possamos habitar e experimentar a criação, elas são infinitas. E ele continuou.
Cada ciclo é uma oportunidade para que, de muitas formas e em diferentes planos, continuemos o progresso de aperfeiçoamento moral e espiritual, que é, afinal, o verdadeiro propósito da existência. Por isso, o mais importante é compreender as transformações atuais da Terra. Ele enfatizou bem esse detalhe. Por isso, o mais importante é compreender as transformações atuais da Terra, sob o ponto de vista moral e espiritual, não apenas científico. A missão que temos, individual e coletivamente, é espiritual, e essa tarefa não deve se perder em debates teóricos, pois toda sabedoria humana, tanto da filosofia quanto da ciência, está subordinada à vontade divina, cuja profundidade está além de nosso entendimento completo. Tudo que existe está subordinado a uma força maior. Se a gente esquece esse detalhe tão essencial, a gente se depara com muitas coisas que hoje estamos vivendo, né, pessoal? Cabe a vocês sentir e reconhecer que as mudanças do mundo atual, da natureza, na sociedade e na consciência humana são sinais de um novo ciclo evolutivo que se aproxima. Essas transformações explicam o aumento das revelações espirituais, o crescente interesse pela vida extraterrestre e as manifestações dos espíritos que vêm se tornando mais frequentes e diretas. Aqueles que chamamos de mortos não estão mortos, vivem na eternidade e continuam colaborando com a humanidade, mesmo em planos vibratórios diferentes, como é o caso do nosso amigo aqui, Evangelos. Ou seja, a morte ela não existe. E quando percebemos que o tempo de mudança realmente está acontecendo para um novo ciclo, é quanto o aumento das revelações espirituais ele é mais perceptível, crescente interesse pela vida extraterrestre, ou seja, nos preparando para expandir as nossas relações e os nossos convívios. A manifestação dos espíritos, né, quando nós estamos estreitando a nossa comunicação com encarnados e desencarnados, não só com encarnados, mas com desencarnados, que a gente consegue constatar que de fato a morte não existe, né, mas sim planos de vibratórios diferentes. E isso estamos observando bastante, né, pessoal? Estamos todos caminhando para a mesma direção. Todo esse movimento, as mensagens, os avisos, os fenômenos espirituais, deve ser entendido como um chamado urgente para que o ser humano, desde século, aproveite melhor os ensinamentos de Jesus. A gente sabe que Jesus é o nosso diretor planetário, então precisamos consumir esse material para nos preparar cada vez mais, assim como o corpo planetário, os seus reinos, também estão caminhando. Esses ensinamentos precisam ser vividos, sentidos e aplicados, e também reconhecido nas palavras e nos exemplos de todos os que, em diferentes áreas, cultura, política, ciência ou filosofia, expressam a vontade divina. E essa vontade, em sua essência, é sempre o convite para que caminhemos rumo ao supremo bem. E nesse momento, como o assunto ele é tão importante, no meu caso eu fico um pouco ansiosa. E essa ansiedade, ela me faz produzir uma aceleração mental, uma hiperatividade mental, onde
Em um segundo, eu já formulei mais de 20 perguntas. Até fico com um pouco de dor de cabeça, né, quando eu vejo essa frequência cerebral tão assim. Então me dá dor de cabeça, né. Nesse momento, mesmo assim, eu consegui me sustentar, né, minha mentora aqui sempre me dando o suporte necessário para me manter nas interações. E nesse momento, quando isso aconteceu, né, minha frequência mental em muitas perguntas a respeito de muita coisa, Evângelos falou: "Eu sei que você tem muitas perguntas, mas saiba", ele trouxe um trecho de um versículo bíblico que diz: "Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora." O universo guarda mistérios infinitos a serem develados. Mas o que mais é satisfatório no processo é perceber que não sabemos de tudo e que, aos poucos, desvelamos cada parte do todo. O todo se revela no coletivo, no convívio, nas relações saudáveis e altruístas, na troca de experiências e de conhecimento. Vocês procuram escutar e ele conclui. No mundo de regeneração, os ruídos cessarão e vocês terão motivo de sobra e o interesse genuíno em debruçarem-se nesses conhecimentos. Mesmo que vocês hoje vivam num mundo de terceira dimensão, vocês possuem obras que chegam até a nona dimensão, conteúdos com uma assinatura energética de nona dimensão. Vocês têm acesso agora em um tempo de maturação. Vocês estão indo bem. Continuem estudando e praticando sempre, amadas sementes luminosas. Recebam toda a nossa admiração e sintam-se envolvidos pelo nosso amor. Pessoal, é muito. Eu sei que assim como eu tive muitas perguntas, no momento de registrar essa mensagem, vocês estão tendo também aí. A graça está em de fato não saber de tudo. Essas perguntas, elas nos impulsionam a buscar sempre mais. E futuramente, não só agora, né, temos conteúdos riquíssimos, como ele falou. Nesse momento veio a questão do livro de Urante, que eu tive uma experiência, depois eu compartilho com vocês num outro vídeo direcionado a isso. Mas eu tive uma experiência que me levou ao livro de Urante, que é aquele livro, acho que muitos de vocês já conhecem, né? Falam que é a Bíblia. É a Bíblia e uma das Bíblias tem mais de 2.000 páginas. E há algumas semanas eu estou começando a ler esse livro com o suporte da minha mentora, né, que eu até perguntei umas coisas para ela, mas eu vou trazer isso especificamente para vocês no outro vídeo direcionadamente, tá bom, pessoal? Mas diante de tanta informação tão elevada, né, a gente tem que alinhar os nossos chakras, respirar profundamente, porque tem uns conteúdos que realmente exigem muito da nossa capacidade mental, do nosso processamento. Então, eu quero finalizar esse conteúdo tão abençoado, como sempre, com um poema, Grãos de Luz. Usa palavras amigas, nascidas do afeto irmão. O verbo que reconforta é bálsamo ao coração. Acende a luz no bom tempo,
Afirma a sabedoria que o sol claro da manhã não durará todo o dia. Nunca te deixes levar somente pelos ouvidos. Enquanto o boi sua e sofre, o carro espalha dinheiros. Pessoa muito importante é qual estrela muito rara, que refulge para todos, mas não descansa e nem para. As forças da discussão é o tempo gasto em contenda. Só podem trazer vantagem com pessoa que te entenda. Onde o gosto e a fantasia são maiores que o proveito, apresenta as despedidas, dando trato por desfeito. Que não te espante a aspereza do espírito envenenado. Quem bebe cicuta e fel não pode cuspir melado. Alma nobre é como nuvem, sem ponto de vista algum, recebendo benefícios para dar ao bem comum. Que teus gozos e alegrias sejam simples e frugais. O pouco vive contente, o muito quer sempre mais. Embora algemado a carne, eleva-te aos altos níveis. O mundo faz vencedores, mas Jesus faz invencíveis. Vos deixo com toda essa riqueza que está contida em cada palavra aqui proferida. E vejo todos vocês no próximo conteúdo aqui do nosso canal. Até lá! Se este chamado despertou sua consciência, iluminou seu caminho e tocou seu coração, deixe sua curtida, inscreva-se em nosso canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Seja um agente da luz, espalhando essa mensagem para aqueles que estão prontos para recebê-la. Sua presença aqui é uma grande alegria para todos nós. Até o próximo vídeo.